Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Transformar, o podcast e videocast do Grupo Sinop. O tema de hoje, a tecnologia como estratégia de crescimento da cidade de Sinop. E para falar sobre isso, dois caras que manjam muito desse negócio de tecnologia. Para começar, aqui na minha frente, o Thiago Machado, ele é professor da área de mecanização agrícola da UFMT. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, boa tarde. E também, junto com a gente, o Jean Franciscone, gestor de tecnologia do Grupo Sinop. Tudo bem, Jean? Tudo bem, João. Boa tarde, Thiago. E agora, para dar início mesmo a esse podcast, eu queria entender o seguinte: o quanto a tecnologia será fundamental para o crescimento de Sinop nos próximos anos. O que você acha, Thiago? Olha, a tecnologia ela é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. Eu digo porque, desde a parte básica, antes da parte tecnológica, por que eu digo isso? Por exemplo, a gente vai mexer com máquinas agrícolas, que têm equipamentos de alta tecnologia. E assim, antes de eu, por exemplo, fazer um investimento alto, ou até mesmo antes de eu evoluir com a tecnologia que eu tenho ali embarcado numa fazenda, né, eu tenho que ter alguns conceitos básicos. Um exemplo, se eu for, não sei se alguém já viu quando está passando assim numa rodovia, vê algum equipamento agrícola fazendo a distribuição de fertilizantes. Lá, antes de eu ter o equipamento e até aprender a mexer com aquele equipamento, eu tenho que entender um pouquinho daquele insumo dele, né? E aquele insumo que tem nele lá, o fertilizante ou o calcário, aquilo gera muito emprego para diversas pessoas, né? Falar, é parte básica com fertilizante. Só que o fertilizante ele tem assim muitos anos de desenvolvimento para aquilo. O NPK que você tem lá, nitrogênio, fósforo, potássio, aquilo tem os que são encapsulados, outros se liberam mais rápido, mais devagar. E tudo aquilo, quando ele está englobado, geralmente ele vem o NPK no mesmo grano, né? Ou ele pode vir separado. E aquilo influencia tudo a tecnologia. Por que eu digo isso? Antes de ter aquele equipamento tecnológico que vai aplicar lá o fertilizante, né, que eu posso utilizar para agricultura de precisão, o que seria uma agricultura de precisão que a gente diz, né, que é uma parte evoluída da agricultura? Seria como se fosse, se eu tivesse aqui essa mesa que fosse um talhão de uma fazenda, um exemplo, né? E nesse talhão, antigamente como o pessoal fazia? Eles faziam amostragem de solo e teria lá que fazer a adubação daquele talhão, né, para fazer uma plantação. E aí eles tiravam a amostragem e faziam aquilo numa média, como se tivesse uma fertilidade média daquele terreno. Na agricultura de precisão, o que eu faço? Eu vou lá com coordenadas GPS e retiro amostragens, né? E aí eu vou verificar que aquele talhão ele é todo quadriculadinho, um mapinha, de onde eu tenho mais fósforo, mais potássio, mais nitrogênio, né? Então, nisso aí, o que essa cadeia gera? Essa cadeia que eu já estou evoluindo da parte básica para a parte tecnológica, já que é uma agricultura de precisão, eu preciso de quê? Talvez uma empresa prestadora de serviço que faça esse serviço, porque tem que ter profissionais mais qualificados para fazer isso. Às vezes eu tenho que contratar um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola, ou algum técnico para poder elaborar aqueles mapas, para o produtor poder fazer aquela aplicação ali, que anteriormente não tinha isso. Então eu gero mais empregos, porque às vezes eu preciso de uma empresa terceirizada, eu preciso daquele equipamento que faz a retirada das amostragens, né? Preciso do laboratório que vai ter mais amostragem para fazer aquela interpolação de dados que a gente fala para criar o mapa, né? Então, assim, voltando lá no equipamento que eu disse, tudo isso aí que eu digo lá do fertilizante, o que acontece? Não adianta nada eu ter equipamento caro da tecnologia, que é muito interessante, que a gente acabou de falar sobre a tecnologia, né, do que seria tecnologia, se eu não, por exemplo, sei fazer uma regulagem correta daquele equipamento, né? Qual é a largura que aquele equipamento lança? Se ele não lançar na largura certa, às vezes eu posso acontecer o quê naquele talhão lá? Eu posso manchar em vez de melhorar a produtividade dele. Mas peraí, Thiago, então, na verdade, eu até jogo isso pra vocês. Na minha cabeça, eu penso que às vezes eu escuto isso, eu não sou de tecnologia, que a tecnologia pode roubar nossos empregos. Nesse caso, ela gera emprego também? Tecnologia gera nesse caso? Com certeza. Por que a gente diz? Você que veio de São Paulo, lembra que antigamente tinha muitos cortadores de cana? E as usinas implementaram o quê? A colheita mecanizada. E aí, naquela época, lá todo mundo falou assim, não, vai acabar com os empregos, não vai ter mais pessoas, trabalho para essas pessoas. O que aconteceu? Por exemplo, num grupo familiar, ele tinha lá o pai, que era o líder lá da família, tinha lá os filhos, né? E esses filhos dependiam lá da usina para cortar cana.
O que começou a acontecer? Se o pai perdeu o emprego porque ele cortava cana, os filhos começaram a ver aquele aperto ali, começaram a ir para quê? Para cursos técnicos ou fazer uma engenharia, aprender a ser mecânico, operador de máquina. Então, assim, cria empregos de tecnologia em volta daquilo ali. Você pode olhar que o estado de São Paulo é muito desenvolvido porque na parte de cana-de-açúcar foi o quê? Remanejado por outras áreas. Virou operador de máquina, virou mecânico, virou engenheiro. Então, isso é o mesmo exemplo que eu trago para cá. Então, a tecnologia, ela ajuda, por quê? Que nem eu disse dessa parte de amostragem de solo. Eu crio uma outra empresa que tem que tirar a amostragem para elaborar para o agricultor. Ou ele tem que contratar pessoas altamente qualificadas para poder fazer um mapa para ele cuidar daquilo. Mas aí entra o ponto. O Thiago é o cara do agro, né? Não sei o que, a gente sabe a força do agro em Sinop. Quando a gente vem para o meio da cidade, da muvuca da cidade, a tecnologia aqui ela é tão avançada quanto é no agro. Você que veio de Cuiabá, da capital, você sentiu diferença? Quer ver um exemplo que a gente tem aqui, que é bem bacana? É o Urbano Norte. Quando eu cheguei aqui, você, como qualquer outra pessoa costumeiramente vai usar o quê? Para se locomover? O Uber. Né? E eu estranhei, procurei Uber, não encontrei. Eu usei uma empresa que veio para cá antes do Uber e que usa tecnologia, que é uma aplicação, ela tem ali as mesmas funcionalidades que o Uber e, consequentemente, gerou uma economia local. Melhor, inclusive, que o Uber, porque o Urbano Norte ele trabalha baseado em mensalidade e o Uber baseado em percentuais de ganhos dividido ali com o motorista. Então, além, né, desse exemplo, a gente tem exemplo dentro de casa. Quando você fala que a tecnologia vai roubar os empregos, não. A tecnologia ela vem para ajudar a melhorar a automatização de processos, melhoria de processos, né? E, consequentemente, dá oportunidade para as pessoas aprenderem outras operações dentro de um negócio. A tecnologia está crescendo, e a mão de obra para tocar essa tecnologia? Temos em Sinop? O que vocês sentem? Bom, eu vejo pelo lado da universidade, né? Assim, antes da pandemia, a gente tinha uma certa quantidade de fluxo de alunos, né? Depois da pandemia, a gente viu que, devido à questão daquela paralisação, teve assim, uma quantidade menor de pessoas entrando, tá, nos cursos de tecnologia da universidade, que são os mais voltados para a engenharia, né? Espero que daqui a um tempo estabilize isso, né? Volte ao normal. Pode ser que isso tenha ocorrido devido à questão da pandemia, apesar de já fazer anos, né, que terminou a pandemia, mas a gente viu que refletiu um pouco. Assim, falta a questão ainda de treinamento de mão de obra. A gente verifica na parte agrícola que muitas revendas procuram alunos do FMT e às vezes a gente não tem alunos ali para suprir essas necessidades. Principalmente de revendas que tem mais tecnologia embarcada em máquinas agrícolas, tratores, colhedoras, pulverizadores. A gente nota assim, uma falta de pessoas no mercado, tá? Espero que melhore futuramente. E para você, Jean, precisa trazer gente de fora ou não? Olha, tem gente boa, muita gente boa aqui, né? A gente participa ali do Centro de Inovação Amazonic, que é um espaço onde conectam empresas, pessoas, enfim. Tem lá os seus encontros, né, que eles chamam Café com Inovação e tudo mais. A gente conversa com vários gestores de várias empresas e eu acho que tem gente boa, mas a gente sempre avalia, né, que para determinada especialidade a gente não encontra profissional. Eu tenho um exemplo que, quando eu estou falando de segurança da informação, eu não tenho um especialista aqui. E a avaliação que a gente faz é assim, é melhor eu trazer um cara de fora ou terceirizar esse serviço? Então, no caso, a gente adota terceirização. Hoje, dentro da empresa, a gente terceirizou boa parte da mão de obra especializada. O que a gente tem é mão de obra operacional, é o dia a dia ali, a rotina. Mas uma mão de obra especializada, como segurança da informação,
banco de dados, às vezes um analista de sistema com conhecimento em negócios específico, né? A gente ainda tem um certo sofrimento aqui na região. Então, assim, eu entendo que tem espaço de trabalho para esse público. Quem está estudando, quer vir trabalhar com tecnologia, vai conseguir emprego relativamente fácil. Ganha bem? Direto aí ao ponto. É uma carreira que financeiramente vale a pena? Bom, assim, eu digo da área da engenharia agrícola e agronomia, né? Que a gente tem lá a experiência da universidade. Assim, o que a gente verifica geralmente, que às vezes tem sobra de vagas em alguns cursos, principalmente de engenharia agrícola, que eu digo, tá? Que às vezes não consegue completar a totalidade dele, é que muitas das vezes as pessoas não sabem quais são as atribuições da engenharia agrícola, algumas vezes. Então lá é ensinada a parte de instrumentação, a parte de projeto de máquinas, a parte de eletrificação, a parte de irrigação, projetos, né? A parte de construções de silos. Então, assim, às vezes as pessoas desconhecem um pouco que tem um curso gratuito de uma universidade federal aqui, e a gente vê que mesmo assim o pessoal não aproveita. Talvez é uma falta de marketing da universidade, não sei explicar o que ocorre, né? Mas em questão de empregabilidade, todos os alunos que fizeram na área de máquinas, na área de tecnologia conosco lá no laboratório, no LabMec, né, que é o nosso laboratório, nunca tiveram problemas de emprego, e sempre tem uma demanda muito grande. A gente não consegue suprir a demanda que tem, né? Salário geralmente, eu falo assim, a parte da engenharia agrícola e da agronomia, é em torno aí de 5, 6 mil reais o salário inicial. É claro que tem algumas exceções. É um bom salário para começar. Por aí. Pegando o gancho que o Thiago está direcionando para a agrícola, que é o forte aqui, né? Quando a gente fala ali de tecnologias como BI, que é um painel ali com todos os dados da empresa, fazer análise desses dados, a gente precisa de um especialista. Então, uma área promissora, uma área que dá muito dinheiro, quem sabe trabalhar com isso. Então, oportunidade aqui tem aos montes. Segurança da informação, que nem eu falei. Quem se especializa tanto na parte a nível de física, né, que é trabalhar ali a fronteira entre uma rede corporativa e a internet, né, que a gente chama ali do firewall, vamos dizer assim. É um outro cara também que é um especialista, mão de obra especializada. Trabalhar com inteligência artificial, né, ferramentas aí que é o que está em alta, é o que não é o futuro, né, já é o presente. Então, com certeza, João, conforme a especialidade da pessoa, mais grana você vai ganhar. Eu sei que tem desenvolvedor de sistema, sênior aí, cara que tem 20, sei lá, muitos anos de experiência em desenvolvimento de sistema, que ganha salário maior que diretor. Então, a procura por essas especialidades é o que vai gerar valor ali para as áreas específicas, né? É o que vai valorizar o seu trabalho. Quando você fala assim, ganha bem, mas conforme sua experiência e a sua especialidade. E tecnologia para todos? Ou é só para o grande agricultor, é para a grande empresa? No mercado de trabalho, para os gestores, é para todo tipo de empresa, inclusive as pequenas, o pequeno fazendeiro, o pequeno empresário? Olha, eu vejo que sim. Inclusive, um tempo atrás a gente tinha, até precisamos retomar, né? Depois da pandemia a gente acabou paralisando, a gente tinha alguns cursos de extensão que era para uso de GPS, aqueles GPS manuais, né? Que a gente fala o Garmin, o Magellan, alguns sistemas GPS que são equipamentos portáteis, né? Que geralmente pequeno produtor que pode ser utilizado. Então você vai pagar lá mais ou menos, depende do local que você comprar, uns, sei lá, R$ 1.500, R$ 1.200, e se for um pequeno produtor e falar assim, não, eu quero fazer um mapeamento de uma área que ele, sei lá, tem horticultura ou tem fruticultura e quer fazer um mapa digitalizado da produtividade dele, né? Até a gente tinha esses cursos que ensinava como que ele pode utilizar equipamento de baixo custo, né, que custa lá R$ 1.200, conseguir fazer um mapeamento, ter controle da área dele
e às vezes baixar softwares gratuitos da internet que ele consegue mapear e digitalizar aquilo que ele tem. Então, assim, é possível, né? Estou dando um exemplo aqui dessa parte aí de agricultura de precisão, mas tem várias outras coisas que ele pode estar utilizando, né? Pode utilizar também até o GPS, né? Fazer um sistema ali no trator para direcionamento sem utilizar uma barra de luz tão cara, né? Então tem várias coisas que ele pode estar fazendo sem pagar lá equipamentos muito, muito caros, certo? E no caso de uma empresa, como funciona? Uma pequena empresa consegue usar uma tecnologia que favoreça demais a ela ou isso é para grande empresa? Acredito que a partir do momento, João, que você investe, independente do tamanho da empresa, você está investindo na tecnologia, você acaba ganhando. Não digo a nível somente financeiro, mas a nível de processo. Eu posso dizer que a partir do momento que você, por exemplo, migra um sistema, você sai de um sistema A para um sistema B, independente do tamanho da empresa, talvez aquele sistema não esteja atendendo mais, né? Isso, voltando um pouquinho lá atrás do que você disse, de tirar o trabalho das pessoas. Isso impacta numa operação ali das pessoas que estão acostumadas com aquela rotina, com aquele dia a dia, e querendo ou não, causa um espanto, mas o negócio está olhando para a troca, porque aquilo não suporta mais o dia a dia, né? A escala que ela quer chegar, ela está deixando de usar algo para chegar numa escala maior. Então, fazer a troca de um sistema, por exemplo, gera um impacto, gera um desconforto, mas independente do tamanho da empresa, com certeza o dia a dia vai ser melhor. Seja minimizando um processo, ou seja ganhando, por exemplo, uma empresa que tem ali um portfólio de clientes. O cliente, por exemplo, ele não consegue enxergar, ele comprou um carro, ele não consegue enxergar as suas parcelas, é um exemplo. A empresa não tinha um portal do cliente e está beneficiando com a troca do sistema, entregando para o cliente um portal onde ele pode ali fazer antecipação de parcelas, avaliar quais parcelas estão atrasadas, enfim, eu entendo que seria isso. Mas diz uma coisa, Sinop é uma cidade jovem, tem muito jovem aqui na cidade, né? Você é até professor de muitos deles. O ponto é, a tecnologia, vocês acham que ela é o público mais velho? Eu vou me incluir aqui, eu tô com 42 anos, não sei o quanto eu tô velho aqui. Essas pessoas já têm medo da tecnologia, vocês sentem isso e se afastam dela? Ou não? Vocês acham que esse público de 40, 60 anos está cada vez mais entrando e usando a tecnologia a favor deles? Seja no campo, seja na cidade. Você deu um exemplo, né? Poxa, às vezes lá em São Paulo, o filho via o pai tendo um trabalho manual e ele começou a estudar e foi para tecnologia. O pai também vai para tecnologia ou normalmente é o filho que está indo buscar essa tecnologia? Olha, eu vejo da seguinte forma. Como os filhos entram na universidade e levam a tecnologia para dentro de casa também, o pai acaba aceitando, porque a gente verifica que muitos são filhos, alguns são filhos de agricultores, né? E às vezes eles veem algumas tecnologias ali dentro da universidade e acaba convencendo ali o pai, né, que que é interessante toda aquela tecnologia, e acaba as pessoas mais velhas, não digo assim 100%, mas uma certa parte começa a aderir, né? Vai começando ali pelo celular, depois tem alguns aplicativos que a gente usa também no agro, né? Que dá para utilizar no celular. E depois, às vezes, vai para a parte ali do trator, que tem ali os monitores, né? Para a máquina que colhe. Então, ele acaba se interagindo ali. É claro que pessoas de uma idade muito avançada, aí já é um pouco mais complicado. Mas eu vejo que esse pessoal na faixa aí dos 40 até acho que uns 60 anos, eles estão cada vez mais indo para o mundo digital, que a gente diria, né? Você vê assim, você vê o pessoal dos 40, dos 50, 60 anos entrando muito nesse mercado de tecnologia? Eu tenho um exemplo de família, né? Não vou nem dizer de Sinop, mas eu pego pela minha mãe. Quando começou essa febre do
do WhatsApp. Então, acho que eu posso dizer que eu introduzi ela na tecnologia através do WhatsApp. Hoje ela consegue usar um e-mail, entrar numa rede social. Eu acho que isso é um caminho natural, né? Você partir de um aplicativo, porque hoje a gente tem tudo na palma da mão, independente da idade, né? Exemplos também do trabalho. A gente tem uma avaliação dentro da organização, onde o cliente pode, através de uma tela na recepção, fazer uma avaliação do atendimento. E a gente olha isso com bons olhos, porque a maioria, né, boa parte da nossa clientela é dessa faixa etária, eles usam. Então, querendo ou não, João, eu dei o exemplo agora há pouco do Urbano Norte, eu acho que isso tá no dia a dia, independente da idade, está no dia a dia das pessoas, né? A gente tem hoje tudo na palma da mão. Então, eu acho que esse lance de mobilidade facilitou o acesso, independente da idade, principalmente do pessoal que é curioso. Ele acessa um aplicativo hoje, conhece um outro amanhã, acessa uma rede social, enfim, começa a ter essa interação. Sinop é uma cidade pujante, ela está crescendo muito rápido, muito mais rápido do que grande parte do Brasil. O quanto vocês acreditam que a tecnologia tem a ver com isso? O quanto vocês veem o dedo da tecnologia nesse crescimento acelerado de Sinop? Essa tecnologia, como eu havia dito antes, assim, teve a oportunidade de abertura de várias empresas que prestam serviço, e também nessa área de serviços, as revendas de máquinas demandam de profissionais que até a gente diz, né, que são importados de outros estados. Porque, como eu disse aqui, às vezes a gente tem um pouco de carência dentro das universidades, que às vezes a demanda, né, a oferta não está suprindo a demanda que se tem. Então, acabam importando pessoas de outros estados para poder suprir essa questão aí da mão de obra, né? Então, eu vejo que acabou contribuindo bastante essa questão aí, principalmente para a área de serviços, né? A área de serviços tem uma demanda muito grande, essa parte tecnológica. E para você, Jean, como você vê isso? Você acha que a tecnologia é uma das fontes que ajudou a Sinop a crescer tão mais rápido que outras cidades? Eu até anotei na cola aqui, João, mas de cabeça aqui, ó, uma cidade que tem aproximadamente 200 mil habitantes, de 2020, se eu não me engano, para cá, uma média de 4 a 6 mil empresas abertas por ano, né? 150 mil embarques e desembarques, né? Acho que 1,2 bilhões de dólares. Então, tudo é movido por tecnologia. Tudo por trás disso tem tecnologia, né? Quando a gente está falando, por exemplo, ali da ampliação do aeroporto, existem várias empresas de fora trabalhando aqui e que envolve tecnologia. Um exemplo que a gente tem hoje dessas construções de verticais, esses dias eu conheci um sistema que ele mostra toda a jornada da construção, desde a fundação, isso graficamente falando. O tempo que é como se fosse uma aceleração de um vídeo, né? Desde a fundação até o acabamento final do edifício. Então, baseado nesses números que eu mencionei, tudo que corre atrás dessas melhorias que vêm acontecendo em Sinop envolve tecnologia. Quantas empresas multinacionais estão aqui? A gente tem aqui a poucos quilômetros aqui perto de Sorriso a COFCO, que é uma empresa chinesa. Então é um exemplo do quanto a gente tem tecnologia, inclusive de outros países envolvido aqui nessa região de Sinop. Mas aí diz uma coisa, talvez quem esteja assistindo, ouvindo esse podcast, pense assim, tá bom, eles estão mostrando que a tecnologia tem aberto novas áreas de trabalho e dado novas oportunidades às pessoas. Mas tem muita gente também perdendo o emprego por causa da tecnologia. Como a pessoa se preparar para estar no grupo de quem vai
conseguir um novo emprego ou crescer na carreira com a tecnologia e não ficar no grupo de quem vai perder o emprego? Tem alguma dica que vocês dão? A dica que eu digo sempre, até a gente comenta isso em aula, né, que a pessoa tem que ter em mente o seguinte: ela nunca ficar naquela zona de conforto, estagnada, né? Sempre ela tem que procurar a vencer as barreiras, né? Procurar melhorar, a fazer curso. Ó, o exemplo que a gente tem, quem às vezes não tem uma aptidão, por exemplo, para fazer um curso de engenharia, tem os cursos técnicos aí do Senar, do Senai também tem. Ah, eu quero fazer um curso de operador de máquina, que eu, sei lá, eu sou por exemplo, seria um chapa, uma pessoa que carpe terreno. Se ela quiser melhorar, ela pode fazer um curso Senar que é gratuito. Eu sei que toda semana tem ônibus que levam até Sorriso, Lucas do Rio Verde, que eles têm alguns postos que ensinam lá a operar máquinas, trator, coletadeira, pulverizadores. Então isso aí ele pode já melhorar a renda dele nisso, né? Depois ele pode dar um salto, pode fazer um curso técnico agrícola, ele pode fazer depois um de engenharia agrícola ou agronomia. Então, assim, ela tem que sair da zona de conforto, né? Ela não pode ficar estagnada só reclamando da vida, né? Acho que tem muitas oportunidades aqui na região. Se a gente passar em volta da cidade, a gente nota que tem muitas placas, né, falando de emprego. Procura-se, às vezes nem preenche as vagas, né? A gente vê que tem uma demanda bastante grande aqui, né, de empregos. Você entende assim também? Você entende que para a pessoa não ficar para trás na tecnologia, tá sempre buscando inovação? Sim, João. Eu posso dizer que hoje, com acesso à informação, né, acesso à internet, a gente tem grandes professores, né? Além desses que o Thiago mencionou, que são incentivos do próprio governo, prefeituras, enfim, a gente tem o YouTube. Então, acho que isso é muito individual, né? Eu conheço pessoas que saíram de almoxarife para desenvolvedor de sistema. E o cara, ele teve essa, vamos dizer assim, essa vontade de se mexer e de ir para uma área que ele viu a longo prazo, né? Ele falou, bom, eu vou ficar aqui como almoxarife. Não, sentou do lado de outra pessoa que entendia do negócio, que foi direcionado para um caminho de estudo e que hoje é um grande desenvolvedor de sistema. Então, assim, eu acho que isso é individual. Existem N fontes de estudo, mas isso é da pessoa. Ela tem que se mexer, né? Ela tem que entender que, por exemplo, num processo de mudança dentro de uma corporação, como eu dei o exemplo agora há pouco de um sistema, por que eu não aprender mais e sair da minha zona de conforto? Eu tenho a oportunidade de dominar, por exemplo, um novo sistema. Eu sou um colaborador da área financeira, mas eu quero aprender de outras áreas. Eu tenho um exemplo dentro de casa que uma pessoa da contabilidade, conhecia boa parte da contabilidade, veio trabalhar com a gente na área de análise de sistemas e está se destacando muito, porque tem força de vontade e está em constante aprendizado, está em constante evolução, está preocupada com daqui 10 anos, né? O que eu vou fazer daqui 10 anos? O que eu quero para mim profissionalmente? E diz uma coisa, eu lembro que há uns 20 anos atrás, quando eu comecei na carreira, eu venho de marketing. O mundo era completamente outro. O que a gente usava, talvez, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Sinop, no nosso trabalho, era completamente diferente do que era usado em outra cidade, outro estado, porque as empresas não conseguiam se comunicar. Hoje, por causa da tecnologia, está todo mundo conectado. Então, mesmo o sistema que se usa em uma empresa de Londres, talvez use em Sinop, em São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Nesse ponto de vista, vocês acham que Sinop ganha no sentido de estar conectado com o mundo inteiro, né? Ou talvez ele perca, porque perde talvez a essência de tudo que trouxe Sinop até aqui. O jeito empreendedor, o jeito criativo. Existe uma forma dessa tecnologia que está acessível para todo mundo fazer com que todo mundo seja igual? Ou cada praça continua tendo as suas características, mesmo que a tecnologia seja a mesma? Ficou confusa a pergunta, não? Bom,
Assim, pelo que eu entendi, você queria dizer assim, algo... Vou dar um exemplo prático aqui. Vocês usam uma tecnologia no Grupo Sinop que o Brasil, que muitas grandes empresas do Brasil usam. Perfeito? Sim. Então, no final, o processo de trabalho do Grupo Sinop é exatamente igual de como funciona em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Londres, ou tem a característica do morador da cidade que ainda é colocada naquilo? O processo ainda é único aqui. Eu acho assim, João, é nicho, né? Se eu tenho um PDV... Ou seja, um ponto de venda. Um ponto de venda, exato. Eu vou escolher usar um software local, porque ele tem um menor custo, ou eu posso escolher um software de nível nacional, internacional, enfim. Só que ele vai ter outro custo. Então, eu acho que é essa avaliação que o empresário ele vai fazer, né? Ele vai avaliar o custo. Os dois podem ter os mesmos recursos, entendeu? Só que a avaliação sempre no final vai ser grana. E quando a gente fala de sistema, a gente está falando de dados. E aí eu acho que esse é um outro ponto, né? Hoje fala-se muito de proteção de dados. Então, quando a gente está falando de um software de nível nacional ou internacional, ele tem uma série de regulamentações que ele tem que atender. Eu já não consigo dizer se o software que é usado localmente, ele segue a mesma risca. Eu acredito que sim. Então, bancos, por exemplo, eles exigem que você use softwares que estão no mercado, que são certificados por órgãos reguladores, justamente para cumprir regulamentos, seja nacionais ou internacionais. Então, o que diferencia, eu acho que são esses dois pontos. Custo e privacidade dos dados, né? E no caso do agro, os softwares são mais nacionais, internacionais ou tem muito software local por aqui? Os softwares eles são mais a nível Brasil e internacionais. Agora, regionais, só alguns que são desenvolvidos na universidade, mas os da universidade são gratuitos, né? Então a gente não tem esse problema. Assim, o que eu vejo mais diferente, assim, por exemplo, para outros estados, né? Essa questão de software, às vezes de equipamentos, não vejo diferenças, né? Claro que tem a questão de custo, e como o Jean disse ali, mas assim, o que realmente a gente vê que tem alguma diferença é quando eu tenho, por exemplo, uma cultura de cana-de-açúcar lá no estado de São Paulo, tem alguns controles de processo, às vezes, do maquinário, que eles utilizam alguns controles mais rigorosos do que aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tenho lá uma frota de maquinária agrícola, né? Agora está começando a mudar isso aqui, mas antes as usinas do estado de São Paulo já tinham controle desde o pneu, se é um pneu do lado direito, lado esquerdo, quanto que trocou, quanto desgastou, qual marca que durou mais, sabe? É tudo um controle que se alimenta ali o banco de dados dela para saber qual que tem um desempenho melhor. Então a gente verifica que isso aqui, agora que o pessoal já está conscientizando mais os grandes grupos daqui. Por exemplo, análise preditiva de óleo, né? Que você analisa o óleo para ver quanto tempo que vai estar durando aquele óleo de motor de um trator, né? Que você poderia, às vezes, prolongar aquilo. E nas usinas já usava bastante tempo. Agora que algum outro está começando a fazer. Então, isso que eu vejo um pouco de atraso nesse processo. Isso é super importante, viu? Porque você estava comentando sobre isso. Eu queria saber quais foram as tecnologias criadas pela UFMT nos últimos períodos que ajudam o dia a dia do mercado e de Sinop. Bom, eu digo assim na nossa área, né? Na área lá da engenharia agrícola, que a gente atua, um programa que a gente desenvolveu, até inclusive foi um aluno nosso, agora ele trabalha numa empresa de tecnologia até em São Paulo, né? Uma empresa que mexe com agricultura de precisão. Ele desenvolveu durante a graduação um software, né? Que ele analisa a lastragem do trator. O que é lastragem do trator? Isso é gratuito, você pode entrar no site lá da UFMT, no site do LAPMEC e baixar esse software gratuito. Então eu consigo lançar, né, os dados, por exemplo, do pneu, do peso que o trator tem, porque assim o trator, se vocês observarem, para quem assim nunca, às vezes teve muita atenção com o trator, se você olhar ele bem de pertinho, você vai verificar que ele tem alguns laços que a gente diz, né, que são os pesos, né, os pesos metálicos que vai tanto ali na dianteira dele como na traseira.
E o que que isso influencia? Na estabilidade dele quando ele precisa de puxar algum equipamento, né? Se ele estiver muito leve, ele começa a patinar a roda e não consegue puxar. Então você tem que colocar uma certa quantidade de peso, equilibrar ele com as pressões do pneu para ele ter o máximo desempenho possível para economizar combustível, né? Então, esse menino desenvolveu esse programa e, assim, para quem mexe com lastragem, para mecânicos, para grandes grupos, é interessante, porque você consegue, às vezes, melhorar muito a questão da frota com a lastragem, né? Eu digo um exemplo prático que a gente teve. Há um tempo atrás, eu fui convidado até para dar uma palestra no Senar e tinha um grande grupo, nessa época, que estavam os gerentes todos desse grande grupo. E aí eles falaram assim, Thiago, eu preciso de um estagiário para... A gente precisa de um estagiário, mas um estagiário que faça alguma coisa diferente lá. Todos que a gente manda não vimos assim muita diferença, né? Aí eu falei para eles, começa com a lastragem dos tratores, né? Então eles foram lá, até utilizou esse software, o aluno fez um trator lá de referência, equilibrou bem esse trator, a questão da lastragem dele. E assim, no primeiro mês que ele deixou um trator de referência e outros eles deixaram da mesma forma, teve uma economia, uns 5 anos atrás, isso é mais ou menos de 80 mil por mês numa unidade da fazenda. E eles tinham várias unidades, umas 10 fazendas eles tinham, né? Depois começaram a implementar isso aí. Então, esse é um dos softwares que a gente tem. Tem também o professor Rodrigo lá, que também é Zandonati, que mexe mais essa parte de softwares, que trabalha com isso aí. Uma outra tecnologia que a gente está desenvolvendo junto com a empresa de pneus, né, a Prometheon Pirelli, é um equipamento que é uma prensa de pneus, né? Então foi desenvolvido juntamente com a engenharia deles e a nossa engenharia aqui da FMT. Então o que ela faz? Quando você vende um conjunto, você compra um trator, tem lá os pneus que vêm na roda dianteira e traseira. Para quando você precisa de homologar alguma medida de pneu para o fabricante, né, ele tem que mandar o jogo para o fabricante, né? No caso, no mínimo 4 pneus, tem tratores que são 8, né? Tem tratores maiores que vem, a gente chama filipado, né? Que vem pneu paralelo a outro, igual de caminhão vem, né? Caminhão que vem com roda dupla. E aí, assim, o que era o grande gasto que eles tinham? Quando era para homologar esse pneu para ver a compatibilidade, a Pirelli ou Goodyear, qualquer fabricante de pneu, teria que mandar para uma montadora, sei lá, uma Máxima, de John Deere, lá para a fábrica. Aí mandava, eles tinham que esperar o técnico lá medir a circunferência de rolamento, porque precisava do trator rodando com esse pneu para ver o perímetro dele, né? O perímetro para você calcular as relações lá de transmissão para ver compatibilidade. E aí, como a gente ia fazer muitos ensaios para Pirelli de pneus, análise de desempenho, de consumo, de vibração, né? Para analisar a questão de conforto no maquinário agrícola, então a gente começou a desenvolver essa prensa. O que essa prensa faz? Em vez de você mandar aqueles 4 pneus no mínimo que tinha que mandar, eles mandam só 2, né? Porque um dianteiro e um traseiro, porque eles têm diferentes diâmetros, né? Aqueles pneus ali. Então a gente consegue aplicar a mesma carga nesse pneu com a prensa que a gente desenvolveu e consegue girar, né? Girar para medir essa circunferência de rolamento. Então, assim, foi aluno da FMT que desenvolveu, juntamente professor, né? Que sou eu, mais outro professor. A gente trabalhou nesse projeto durante 2 anos e no começo do ano que vem a verba vai estar liberada para desenvolvimento dessa prensa, né? É uma prensa que vai ficar um valor bastante elevado, né? Outra questão que a gente está desenvolvendo ainda também, né? Fora essa prensa aí, é uma pista de ensaios para tratores, né? Que a gente diz. Então, assim, pista de ensaios para tratores, na década de 90 era obrigatório. Qualquer trator que era vendido no Brasil tinha que passar lá em Sorocaba, né? Acho que só quem é mais velho deve se lembrar disso aí, mais de 40, era uma pista que tinha lá em Sorocaba. Então, durante o governo Collor, foi encerradas as atividades do CENEA, né? Que era o Centro Nacional de Engenharia Agrícola. Lá era obrigatório você fazer o ensaio do trator, ensaio de desempenho de consumo, ensaio de desempenho de patinagem, de tração, tudo era obrigado para ele ser financiado, né? Aí não sei se foi lobby de empresas ou foi o governo mesmo que fez isso, ele encerrou. Era como se fosse um Inmetro, né? O Inmetro testa a geladeira, vê qual geladeira tem mais eficiência, então assim, era tipo do Inmetro do governo. Só que foi alguma coisa lá que mandaram pro Collor, ele assinou e encerrou as atividades, né? Então assim, algumas universidades fazem alguns ensaios. Por exemplo, se a John Deere manda um trator, né? A gente faz lá ensaio para ver consumo, o New Holland, o Massa, qualquer dentro da universidade com os alunos. Isso, a gente faz. Aí a gente mede consumo, mede lá patinagem, eficiência trativa, para ver a questão de conforto do trator, vibração. Então, assim, a gente está ainda em construção de uma pista oficial para fazer esse tipo de ensaio, né? Então, o que traz uma pista desse tipo?
né, traz uma relevância muito grande, principalmente para o estado, que é o maior produtor agrícola do Brasil, né? Porque muitos produtores, quando compram um trator, é assim, ele vai meio que pelo catálogo. É como quando você compra um carro, né? Você vai ter aquela sensatez realmente se o carro tem tudo aquilo que ele está falando depois que você comprou ele. É. Claro que tem lá o seu limite, mostra o consumo, mostra alguma coisa ou outra, mas trator é um pouco mais complicado, porque depende muito das variáveis de pneu, de lastragem, várias coisas. O produtor compra e não fica satisfeito. Eu falo, será que esse trator tinha isso mesmo que está no catálogo dele? A gente não sabe, porque não tem nenhum órgão fiscalizador Sim. sobre isso, né? Então, assim, o intuito é futuramente a gente conseguir construir essa pista, né? A gente já está com a terraplenagem lá, mas estamos arrecadando recursos aí com os projetos de pesquisa para daqui a um tempo a gente conseguir finalizar, né? Eu acho que vai trazer bastante relevância aí para o estado isso aí. E no Grupo Sinop, Jean, quais são os desafios para a tecnologia? João, o grupo, algum tempo atrás, fez uma consultoria com uma empresa de tecnologia para trazer uma visão 360 das oportunidades, dores e oportunidades digitais identificadas num mapeamento através de entrevistas com as áreas de negócio. Dentre essas 260 dores, 60 oportunidades foram apontadas. E nesse 1 ano e 6 meses, a gente implantou melhorias, por exemplo, a nível de comunicação. A nossa comunicação corporativa era feita através de um grupo de WhatsApp, que não tem controle, que não tem histórico, enfim. A empresa ela criou uma rede social interna através de uma plataforma, aonde a gente centraliza tudo, desde dos podcasts, videocasts, né? Até os comunicados. Comunicado de desligamento, férias, aniversário. Eu, como colaborador, eu posso ir lá e fazer como se fosse um Facebook, fazer a minha postagem de algo interessante, enfim. Então, uma das oportunidades que foi implementada, isso melhorou muito. Como eu disse, além de centralizar a comunicação em uma plataforma, a gente tem histórico hoje da comunicação corporativa. Além disso, a gente implementou a plataforma da Microsoft 365, ou seja, tudo que a gente tinha dentro de casa, por exemplo, e-mail era dentro de casa, Office local, a gente mudou para a nuvem da Microsoft. A gente ganhou também muito com a implantação do 365 com nossas reuniões. Reuniões presenciais hoje quase zero. A gente usa a plataforma da Microsoft para fazer as nossas reuniões mensais, semanais. Hoje a gente vive um processo de finalização da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma obrigatoriedade para as empresas. Toda a jornada ali de adequação do site, um canal de ouvidoria para os clientes, para tratar das informações dos clientes, a política de privacidade, como que o Grupo Sinop trata das informações dos clientes, isso tudo é público, né? A gente viveu a jornada de mapear os processos e riscos, né? Tratar os riscos com planos de ações. E agora, no final de outubro, a gente está finalizando e elaborando o relatório que, perante a Agência Nacional de Proteção de Dados, você tem que apresentar que você está adequado. Então, isso também é um dos projetos que foi implementado. E a gente vive também um momento de transição de sistema, né? A gente sai de um sistema que está aproximadamente 2 décadas na empresa. A gente está trazendo aí um volume grande de informações para o novo sistema. A gente vai ganhar aproximadamente aí de 70% a 80% automatização de processos, né? Além de entregar como um portal para o cliente, entre outras novidades que vão vir por aí. E também a gente está com um projeto de desenvolvimento de um novo site. Trazer uma nova cara para o site, não só do Grupo Sinop, como
das suas marcas. Caramba, Essas são as... bastante trabalho, tanto no Grupo Sinop como na UFMT, né? Diz uma coisa aí, pessoal, como vocês enxergam o futuro de Sinop? Como vocês enxergam que estará Sinop daqui a 5 anos? E se a tecnologia vai ser parte dessa Sinop do futuro? Quem começa? Eu acho que isso é natural, né? Independente de lugar, local. Sinop, ela está sendo vista pelo mundo, né? A gente vê a quantidade de empresas de fora que vem para cá, né? A gente tem uma empresa aí, que eu sei, 2 empresas a nível internacional fazendo investimento aqui. Tudo envolve tecnologia. Então, é um caminho sem volta, né? Eu posso dizer que, para quem está ouvindo a gente, hoje já tem oportunidade. Então, daqui 5 anos, com certeza, mais oportunidades elas vão ser criadas, já estão sendo criadas, justamente porque quando a gente olha empresas de grande porte vindo para uma região rica como essa, né, de maneira geral, eu tenho certeza que, não tenho dúvida, na verdade, que tudo corre, o meio é a tecnologia, né? O meio que se usa para chegar em qualquer resultado de qualquer negócio é a tecnologia. Bom, vendo aí pelo lado do agro, que a gente verifica, acho que com as mesmas palavras, né, que o Jean disse, são várias empresas vindo para cá, principalmente devido a também a questão da população ser muito jovem da cidade. Quando a gente vai, por exemplo, num estabelecimento aí, um restaurante, algum parque, a gente verifica a quantidade de crianças e pessoas jovens que se tem. Então isso assim, é uma das grandes vantagens para essa implementação de tecnologia vir mais rápida. Por isso que eu vejo que Sinop, todo mundo fala que é pujante, que o crescimento é muito rápido, né? Devido a essas questões, principalmente faixa etária. Então eu vejo com bons olhos, né, pela universidade, acho que espero que passe esse período aí que eu disse que não estamos conseguindo suprir ali a questão da quantidade de vagas, né, que o governo investe ali numa universidade e às vezes não preenche todas as vagas, né, às vezes a gente fica até um pouco preocupado, o que será que está acontecendo, que o pessoal, é um curso que tem tecnologia, tem tudo, a região tem demanda, o que acontece que às vezes não preenche, né? Então assim, espero que futuramente melhore, a gente tem bons olhos, né, e o futuro acho que sempre é muito promissor aqui da região. Jean, Thiago, obrigado demais por vocês estarem aqui. Eu acho que foi uma visão muito bacana de como tá a Sinop de hoje e como deverá ser a do futuro, porque a gente sabe que a tecnologia permeia isso tudo. Queria agradecer por cada um de vocês ter vindo até aqui. Brigadão. Obrigado, João. Obrigado, Thiago. Obrigado, João. Obrigado, Jean, pelo convite. Gostei muito de ter participado aí desse nosso bate-papo. Show de bola. E para você que nos assiste e nos ouve, muito obrigado e até o próximo Pode Transformar.